dia, galera! Estamos aí mais uma vez aí com vocês online, mas breve estaremos juntos aí com vocês com esta sala cheia para que nós possamos fazer com que as coisas aconteçam, continuem acontecendo. Babies, hoje vamos dar continuidade aí na Biologia C, certo? 1C, aula 03, então em reprodução assexuada. Nós vamos falar sobre reprodução assexuada, também dita agâmica, em seres unicelulares, mas também em seres pluricelulares. E isso de vez em quando cai lá nas provinhas de vocês, e óbvio que não vai cair de uma só reprodução, e sim um apanhado de diversas reproduções nos seres vivos, aí todas numa mesma questão. Por isso vamos fazer um apanhadinho geral aí para que vocês façam os exercícios da apostila e consigam aí estar tranquilos quando isto cair em uma provinha lá no final do ano. Ok? Então vamos lá. Começamos com uma reprodução assexuada ou agâmica em seres unicelulares. Lembrando a vocês que uma reprodução assexuada ou agâmica, ela gera indivíduos clones, indivíduos geneticamente iguais. E ela tem algumas vantagens sobre a sexuada, como vocês viram na aula passada, que seria o quê? Rapidez, não precisar de um parceiro para ocorrer e formar indivíduos com o mesmo cunho genético. Mas qual é a desvantagem dela sobre a reprodução sexuada? Porque ela forma indivíduos sempre iguais, ou seja, não proporciona variabilidade genética. Ok? Começamos com a reprodução assexuada ou agâmica em seres unicelulares, a chamada divisão binária, também chamada bipartição ou cisparidade. Lembra? Tinha um ser que está se separando em dois. Então, eles se separam. Portanto, a cisparidade, eu tenho um ser que está se separando em dois, ou seja, se separando em dois, formando dois indivíduos geneticamente iguais. Galera, isso vai ocorrer em seres unicelulares, com protozoários e microalgas, como a chamada euglena, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Nessa divisão binária, pode cair uma questão interpretativa para vocês em prova, com o plano de simetria da divisão. Por exemplo, um plano transversal, como ocorre no Paramecium caudatum, um plano horizontal, como ocorre nesse caso, no Trypanosoma cruzi ou na própria Giardia lamblia, causadora da lamblíase, e num plano qualquer, como ocorre com a entamoeba, certo? Entamoeba histolítica, causadora da mebíase. Então, em uma prova, ele pode colocar, cite um exemplo de uma doença causada por um protozoário que se multiplica num plano aí horizontal, por cisparidade num plano horizontal. Aí você tem a doença de Chagas, ou a própria candidíase, ok? Cite um exemplo, doença de Chagas. Você tem aí, cite um exemplo de uma doença causada por um protozoário que se multiplica num plano qualquer. Aí nós vamos ter a chamada amebíase. Ok, meus queridos? Então, o plano de simetria varia conforme a classe do protozoário. Chegamos numa divisão chamada de divisão múltipla. Preste bem atenção. Aqui era a divisão binária. De um formava dois. Aqui é a chamada divisão múltipla. De um protozoário vão formar vários protozoários, ok? Então, é muito mais do que uma progressão aí exponencial. Ok? Então, nós temos aqui a esporulação ou divisão múltipla, nós temos um protozoário clássico, aí que seria do gênero Plasmodium, causador da malária, o Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malari e o Plasmodium falciparum. Então, o que nós vamos ter aqui? A entrada do protozoário na célula hospedeira, podendo ser uma hemácia, por exemplo, certo? Dentro da célula hospedeira, esse protozoário vai dividir primeiro os núcleos, o processo chamado então de cariocinese. A divisão do número de núcleos indica o número de protozoários novos que serão formados. Logo depois ocorre a divisão do citoplasma, chamada citocinese, e depois a lise celular, o rompimento dessa hemácia, liberando dezenas de novos protozoários. Por isso, é uma reprodução assexuada chamada de divisão múltipla. Essa divisão múltipla, ela se chama, preste bem atenção, esporulação ou divisão múltipla, mas ela pode ter dois codinomes, que é a esporogonia ou esquizogonia. E aqui está a pegadinha de prova. A esporogonia ocorre no mosquito transmissor, ok? Que são os mosquitos do gênero Anopheles, as fêmeas do mosquito do gênero Anopheles, e ela é
precedida de uma fecundação, ela é precedida de uma fase sexuada, por isso se chama esporogonia. A divisão é idêntica, mas aqui no mosquito, que é o hospedeiro definitivo, ela se chama esporogonia porque é precedida de uma reprodução sexuada. E no caso do homem, que é o hospedeiro intermediário, ocorre apenas a esquizogonia, que é a reprodução por divisão múltipla clássica. Ok? Então fiquem atentos, aí é a pegadinha que arrebenta o bom aluno na provinha do vestibular. Babies, pode cair para vocês a chamada gemação. Cuidado agora, ó. Gemação, não confundir com gemiparidade ou com gemulação. Cuidado com isso em prova. Ela vai ocorrer em fungos unicelulares como Saccharomyces cerevisiae, certo? Aquele que é utilizado no fermento de pão, chamado fermento biológico, utilizado aí nas panificadoras. Então, como que esse fungo se multiplica? Eu tenho aqui uma célula fúngica, começa a surgir um brotinho aqui do lado. Por isso, aí, uma gema. Essa gema vai crescendo até se dividir em duas do mesmo tamanho. Por isso, vai se chamar gemação. Isso vai ocorrer em fungos aí ditos unicelulares. Ok, meus queridos? Entramos agora na reprodução assexuada em seres pluricelulares. Ok? Em seres com muitas células. E começamos com a esquizogênese. Não confundir esquizogênese com o que nós vimos agora há pouco, ó, esquizogonia. A esquizogonia ocorre em seres unicelulares. Esquizogênese em seres pluricelulares. Nós vamos ter aí a esquizogênese clássica nos anelídeos da classe poliqueta. Nos anelídeos da classe poliqueta, quando as condições ambientais estão favoráveis, eles praticam a esquizogênese. O que seria isto? Começa no indivíduo que está aqui, ó, representado por esse monte de risquinho, formando uma constrição no indivíduo, certo? E essa constrição começa a formar novos tentáculos e arrebenta formando duas minhoquinhas de praia geneticamente iguais. Lembrando a vocês, isto ocorre quando as condições ambientais estão favoráveis. Quando as condições estiverem desfavoráveis, a tendência é eles fazerem reprodução sexuada, aumentando a variabilidade genética. Ok? Babies, laceração seguido de regeneração. Na verdade, a regeneração não é um processo de reprodução. Ok? Acontece quando o animal se machuca e ele acaba regenerando parte do seu corpo. Mas em alguns casos pode ser. Por exemplo, no caso dos plateumintes, aí da classe turbelária, as famosas planárias. Se uma planariazinha estiver passeando aí em uma floresta e, por exemplo, cair uma araucária em cima dela e romper ela ao meio, ou estiver atravessando a 277 um bitrem passar por cima dela e dividir ela ao meio, esses dois pedaços podem se regenerar e virar duas planárias geneticamente iguais. Então é a laceração, que é traumática, diferente da esquizogênese, ok? A laceração que é traumática, mas seguido de uma regeneração, formando dois seres geneticamente iguais. Prof, e se eu cortar a cabeça da planária ao meio e parar por ali? Ela regenerará e virará uma planária com duas cabecinhas, ok? Obrigado. Entenderam, meus queridos? Alguma dúvida? Não, porque vocês não estão aqui, mas tudo bem. Qualquer coisa, vocês falem para mim aí numa outra hora, aí pelos nossos meios de comunicação. Gemiparidade ou brotamento. Ó, cuidado para não confundir com gemação. Gemiparidade ou brotamento ocorre em poríferos e quinidários, então nas esponjas do mar e também nas hidras. Olha só que bonitinho. Você tem aqui uma esponja do mar saindo um brotinho, coisa mais lindinha, que vai ficar preso aí formando uma colônia. Como ele pode se desprender e ficar logo do lado ali no ambiente, ok? E você tem aqui nas hidras, certo? A mesma coisa, formando um brotinho que geralmente fica preso formando uma colônia de quinidários, ok? Então, apenas gemiparidade ou brotamento. Aqui temos a penúltima reprodução, que esta é hiper mega pover para vocês em prova, que é a gemulação. Mais uma vez, não confundir com gemiparidade e com gemação, ok? Professor, gemação é aquele áudio que eu recebo? Não. Isso é um outro tipo de gemação, ok? Então, gemulação ocorre, cuidado agora para a prova, ocorre em poríferos
exclusivos, olha só, de esponjas, isso é exclusivo de esponjas dulcícolas. O que é uma esponja dulcícola? Uma esponja de água doce. Aí, prof, então posso falar pro meu papi, hoje eu fui nadar num ambiente dulcícola? Pode, certo? O que isso vai interferir? Em nada. Teu pai vai olhar para você e vai falar, tá, e daí? Entendendo? Mas o que importa é que você sabe que o ambiente dulcícola não é um ambiente marinho. Esponja de água doce tem uma diferença aí em esponjas relacionadas do ambiente marinho. Por exemplo, não vai chegar no final do ano e teu pai falar, galera, vamos pra praia, não sei o quê, colocar todo mundo no carro e chegar lá no litoral e falar, bah, esqueci, chegamos na época de seca. Não, o mar vai estar lá, não vai ter época de seca lá no mar. Mas numa esponja de água doce, de rios, aí como o Rio Negro e os Solimões, que se unem para formar o Grande Amazonas, certo? Nós temos o quê, babies? Aqui, nós vamos ter aí simplesmente a época de cheia e a época de seca. E na época de cheia dá tempo de formar esponjas aí de água doce. Essas esponjas ficam lá lindas e maravilhosas, reproduzindo, vivendo, filtrando e assim por diante. Mas quando a água começa a baixar no período de seca, certo? Simplesmente ela começa a se desagregar, ou seja, ela começa a se destruir. E para ela não morrer, ela forma uma gêmula de resistência. E essa gêmula vai ficar no período seco, aí mantendo ela viva, ok? Quando as condições voltarem ao normal e a água subir, essa gêmula de resistência dentro dela está cheia de células tronco, chamadas de arqueócitos. Células que têm capacidade de se diferenciar, se dividir e formar qualquer tecido da esponja. O que vai acontecer aqui então, meus queridos? Essas células começam a se multiplicar e regeneram, voltando a ser a mesma esponja. Mas como que isso vai ser uma reprodução? Ela pode formar mais de uma gêmula de resistência, como essas células podem migrar e formar mais de uma esponja. E aí acaba sendo uma reprodução. Ok, meus queridos? Tranquilo? Então, essa foi a aulinha de hoje sobre as reproduções assexuadas em seres unicelulares e seres pluricelulares. Agora, façam todos os exercícios da apostila e aí vamos para a segunda aula de reprodução assexuada. Um abraço.